Glória a Deus, aleluia, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Está começando o programa Palavra Viva com a apresentação do evangelista Milvio. Irmãos, o propósito do nosso programa é leitura e pregação da Bíblia Sagrada, Palavra de Deus, sem placa de igreja, sem CNPJ, sem chantagem emocional para te tomar dinheiro aí, de pedir dízimo e oferta, amém? Somente a Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Glória a Deus, aleluia. A leitura de hoje está em Mateus capítulo 27, a partir do versículo 1. Senhor Deus, eis aqui a tua palavra, fala conosco, em nome de Jesus. Diz assim, Mateus 27, 1. E chegando amanhã, ou seja, de manhã, todos os principais sacerdotes e os anciãos do povo formavam juntamente conselho contra Jesus para o matarem. Isso aqui está falando do povo de Israel, irmãos. Os judeus. Chegando amanhã, quando amanheceu, todos os principais sacerdotes, os líderes religiosos e os anciãos do povo formavam juntamente conselho contra Jesus para o matarem. E amarrando-o, o levaram e entregaram ao presidente Pôncio Pilatos. Então Judas, o que o traíra, vendo que fora condenado, Judas viu que o Senhor Jesus foi condenado. Trouxe arrependido as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos. Então Judas trouxe ali as 30 moedas de prata que ele tinha cobrado para trair Jesus e se arrependeu. Entregou aos sacerdotes e aos anciãos. Ele chegou e falou, essa moeda aqui é que você tinha me dado para trair Jesus e eu não quero mais, toma de volta suas moedas. E disse Judas, eu pequei, traindo o sangue inocente. Eles, porém, disseram, que nos importa? Os principais sacerdotes, os líderes, os anciãos, os escribas, os fariseus, os líderes do povo de Israel que deveriam ter reconhecido o Senhor Jesus, que deveriam ter entregue a sua vida ao Senhor Jesus, são os que fizeram isso. Olha o problema. Você está entendendo isso, meu irmão? Eles traíram o Senhor Jesus. Judas foi comprado, mas eles, como líderes religiosos, que diziam ser seguidores do Deus de Moisés, traíram o Deus de Moisés. E disseram eles, eles porém disseram, que nos importa, isso é contigo. Então, meu irmão, quero ser bem claro para você, a salvação, o direito de vida eterna, a nova Jerusalém celeste, a nova Canaã, a morada celestial com o nosso Deus, ela é conquistada, foi conquistada por Jesus, o Senhor Jesus, o Filho de Deus, na cruz do Calvário para nós. Nós não merecemos ir para lá, mas pela sua graça, nós tivemos condições de ir para lá. Mas Jesus pôs regras para essa ida. Não é assim, mas eu creio em Jesus, mas não estou nem aí para a Bíblia, não estou nem aí porque está escrito, não. Entendeu? Eu conheço Jesus, mas não vou ser um seguidor dele, não vou fazer o que a Bíblia manda, não. Não é assim, não, irmão. Não é assim, não. Ele pôs regras. A primeira regra, aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai. Entendeu? Então, a primeira regra, você tem que confessar o Senhor Jesus como sendo dele, como ele sendo seu Senhor, pedindo a ele perdão pelos seus pecados, se arrependendo dos pecados e abandonando os pecados. Entendeu? E segunda regra, Jesus disse, aquele que crê e for batizado será salvo. Então, irmão meu, se eu confessar o Senhor Jesus com a minha boca, tendo testemunha, porque tem que confessar diante dos homens, e se eu batizar no nome dele, eu estou salvo. É o que a Bíblia diz, meu irmão. E depois disso, nós temos que cumprir o que está escrito na Bíblia, né? Está escrito aí, se
se conheçamos, sigamos e prossigamos em conhecer a Deus e ao Senhor Jesus. Como é que a gente conhece a Deus e o Senhor Jesus? Aqui, ó, Bíblia. Bíblia Sagrada. Você só vai conhecer o Senhor Jesus se você ler. Tá aí, de Gênesis Apocalipse. Eu tenho um atalho aí para você que te ajuda muito. Aí na Rádio Palavra Viva, barra Milvio. Rádio Palavra Viva, barra Milvio, no YouTube. Tem muitas pregações minhas aí. Muitas. Então o que você faz? Vai lá, põe as pregações, é somente Bíblia. Palavra de Deus, de versículo a versículo, de capítulo a capítulo ali que Deus mandou pregar. Tá aí a palavra para você conhecer o Senhor Jesus. Tá entendendo? A Ele a honra, a glória, o louvor e a adoração para todos sempre. Então Judas disse aos principais sacerdotes, anciãos, aos escribas, fariseus, aquela grande multidão que estava ali: pequei traindo sangue inocente. Eles, porém, disseram: que nos importa? Isso é contigo. Então, o povo de Israel, que já foi o povo de Deus, se desviou do caminho quando matou o Filho de Deus, quando matou o Senhor Jesus. Então, eles não prosseguiram sendo. Mas eles têm a proteção de Deus? Tem. Eles têm as promessas de Abraão? Tem. Na terra. Na terra. Mas a salvação eterna eles não têm mais. Quando eles morrem, eles vão para a condenação eterna. O povo judeu hoje, quando morre, se não tiverem se convertido ao Senhor Jesus, vão para o inferno. E esse é o principal ponto. Esse é o principal ponto. O que adianta herdar promessa e ter muita bênção e ser milionário na terra e abençoado por tudo? Morrer para o inferno. O que adianta, irmão? O inferno é eterno. O inferno é eterno. A terra é temporária. Entendeu? Perderam o direito da salvação. O Senhor Jesus disse: eu sou a porta. Ele é a porta do céu. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, que o povo de Deus se arrependa de ter crucificado o Filho de Deus, o Messias, que era para eles terem reconhecido e adorado e seguido, e não o fizeram. E glória a Deus que não o fizeram, porque a salvação se estendeu aos gentios dos confins da terra, os quais somos nós, né? Amém. Então, o povo judeu precisa se converter, se arrepender dos seus maus caminhos, dos pactos, de ter criado os Illuminati, de estar na comando aí do governo mundial, em pacto com as trevas, com a deusa Diana, dos Efésios, Moloque, Satanás, Belzebu. O povo judeu precisa se arrepender, parar de usar o adrenocromo, né? Eles precisam se arrepender. Tirar essa ideia de reset mundial, porque o Hitler fez isso com eles e aí eles estão querendo fazer com os outros. Você entendeu? Então, irmãos, presta bem atenção. Eles disseram assim, e piora, isso aqui consegue piorar. Porque os principais, que são os sacerdotes, os escribas, os fariseus, os anciãos, né? Ali o sumo sacerdote, todos eles conspiraram contra Jesus. Então foi ruim, mas eu vou mostrar para vocês que piora. Eu vou continuar lendo aqui. Então, Judas, o que traiu Jesus, vendo que Jesus foi condenado, trouxe arrependido as moedas que ele tinha ganhado. E entregou aos principais sacerdotes e aos anciãos. E disse: pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, disseram: que nos importa? Isso é contigo. Eles sabiam que Jesus era inocente. Para piorar, eles sabiam que Jesus era inocente. Foi: que nos importa? Foi você que traiu ele. E ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. Então ele teve um remorso tão grande que ele tirou a própria vida. E os principais sacerdotes, tomando as moedas de prata, disseram: não é lícito colocá-las nos cofres das ofertas, porque são preço de sangue. Até eles não quiseram receber aquele dinheiro e colocar nas ofertas, porque a consciência deles não permitia, porque eles haviam matado o inocente.
E tendo deliberado em conselho, compraram com elas o campo de um oleiro para a sepultura dos estrangeiros. E isso foi, por isso foi chamado aquele campo até o dia de hoje campo de sangue. Isso aqui foi para cumprir uma profecia. E então se realizou, se cumpriu o que fora anunciado pelo profeta Jeremias, que diz: E tomaram as 30 moedas de prata, o preço daquele que foi avaliado, o qual os filhos de Israel avaliaram. Então quem deu o preço de 30 moedas de prata, que falou com juros, te dou 30 moedas, foram os filhos de Israel. Foram os sacerdotes, os principais anciãos, com escribas e fariseus. E deram-nas pelo campo do oleiro, segundo o que o Senhor me determinou. Então, a visão de Jeremias se cumpriu. E Jesus estava em pé diante do presidente, e o presidente o interrogou, dizendo, que era Pôncio Pilatos. Jesus estava em pé diante de Pôncio Pilatos, e Pôncio Pilatos o interrogou, dizendo, És tu o rei dos judeus? E disse-lhe Jesus, tu o dizes. E sendo acusado pelos principais sacerdotes e pelos anciãos, nada respondeu, nada, ficou calado. E disse-lhe então Pilatos, não ouves quanto testificam contra ti? E nenhuma palavra lhe respondeu, de sorte que o presidente estava muito maravilhado. Então Jesus foi interrogado por Pôncio Pilatos, falou, você é o rei dos judeus? Jesus disse, tu dizes. E Pôncio Pilatos começou a querer fazer pergunta, e fez várias perguntas, porém ele não respondeu. E ele ia sendo acusado pelos sacerdotes, pelos anciãos, e nada respondeu. E disse-lhe então Pôncio Pilatos, não vês quanto testificam contra ti? Mas Jesus nenhuma palavra lhe respondeu, de sorte que Pôncio Pilatos ficava maravilhado, falou, esse homem não fala nada. Ora, por ocasião da festa, costumava o presidente soltar um preso, escolhendo o povo aquele que quisesse. E tinham então um preso bem conhecido chamado Barrabás. Então ali poderia Pôncio Pilatos soltar um dos dois presos, ou o Senhor Jesus, ou Barrabás. Pôncio Pilatos podia soltar e o povo escolhia quem que fosse solto. Portanto, estando eles reunidos, disse-lhes Pilatos, qual quereis que vos solte? Barrabás ou Jesus chamado Cristo? Porque sabia que por inveja o haviam entregado. Na verdade, irmãos, eles esperavam o Messias. Naquela época, quando Pôncio Pilatos perguntou, qual quereis que vos solte? Pôncio Pilatos perguntou, quereis que vos solte Barrabás ou Jesus, o Messias de Israel? Porque sabia que por inveja o haviam entregado. E estando ele sentado no tribunal, sua mulher mandou dizer-lhe, olha só, a mulher dele mandou falar com ele, não entres na questão desse justo, porque num sonho muito sofri por causa dele. Ela falou, cuidado, que ele é justo, é inocente. Barrabás não é bobo. Falou, opa, eu também acho, é a mesma coisa que eu estou vendo, não tem crime dele para ele ser crucificado. Mas os principais sacerdotes e os anciãos persuadiram a multidão que pedisse Barrabás e matasse Jesus. Então, os sacerdotes e os anciãos foram para o meio do povo. Pede Barrabás, pede Barrabás, pede Barrabás para ser solto, manda soltar Barrabás. Ficaram ali, foi ali que foi inventado boca de urna na hora da votação. Até isso, os escribas e fariseus fizeram ali. Misericórdia. E respondendo o presidente, disse-lhes, qual desses dois quereis que eu vos solte? E eles gritaram e disseram, Barrabás. Então o povo israelita, primeiro, sacerdotes, anciãos, escribas, fariseus e sumos sacerdotes, principais, os líderes, o topo da religiosidade do povo judeu, mandou crucificar o Senhor Jesus. Pagou 30 moedas de prata para crucificar, para Judas trair Jesus. Então eles disseram, agora que piora, que eu vou te mostrar como é que piora. Então o povo gritou assim, solta Barrabás. E disse-lhes Pilatos, que farei então de Jesus chamado Cristo? Disseram-lhe todos, aquela multidão persuadida, né,
pelos anciãos e os sacerdotes, escribas, fariseus são sacerdotes. Essa multidão gritou: seja crucificado. Pôncio Pilatos falou: que farei então com Jesus, o Messias de Israel? Disseram-lhe todos: seja crucificado. O presidente, porém, disse: mas que mal fez ele? E eles ainda mais clamavam, dizendo: seja crucificado. Então Pôncio Pilatos, vendo que nada aproveitava, não tinha como persuadir o povo mais, mas antes o tumulto crescia, Pôncio Pilatos tomou água, falou: traz água lá na bacia para mim. Lavou as mãos diante da multidão. Ele pegou a água, passou na mão e disse: estou inocente do sangue desse justo. Considerar isso. E o povo, agora que vem a parte pior. Primeiro, os líderes religiosos falam assim: que nos importa? Isso é com você. Mandaram matar Jesus. E agora o povo. E respondendo todo o povo disse, o povo de Israel gritou lá, irmãos, olha o problema. E respondendo todo o povo disse: o seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos. Essas são palavras malditas. Porque o povo de Israel gritou: que o sangue do Senhor Jesus caia sobre nós e nossos filhos. Caiu, irmão. Caiu. Depois desse acontecimento, depois o povo de Israel foi espalhado pelo mundo em perseguições e mortes e não venceu mais batalha. Não houve mais vitória para o povo de Israel. Houve resistência, que é diferente de vitória. Igual ele entrava no acampamento do inimigo, matava todo mundo, destruía tudo. Uma única vitória que está tendo depois do Senhor Jesus foi agora recente, foi contra o Irã, que Israel ajudou os Estados Unidos. Mas fora isso, aí depois de todas as perseguições, depois do povo espalhado pelo mundo, depois do povo tendo até que esconder que era judeu para não morrer, porque não falava mais. Sabe o que aconteceu, irmão? O Holocausto. Hitler começa a matar milhões de judeus. Não é milhares, não. Pensa bem. Matar milhares e milhões de judeus. Em campos de concentração, de tortura. E faziam todo tipo de teste com o ser humano com os judeus. Sabe por quê? Porque gritaram: o seu sangue caia sobre nós. Misericórdia de nossos filhos. E até hoje esses filhos de Israel pagam. Só tem, de acordo com a Bíblia, 144 mil selados. No povo de Israel existem 144 mil, entre homens e mulheres, ou talvez sejam só homens, não sei, são 140, não, tem que ser homens e mulheres. 144 mil selados, 144 mil pessoas do povo de Israel, que Deus escolheu, que ele sabe quem são, que não se contaminaram, que permanecem fiéis à lei, dentro do que eles podem, que são povos remanescentes, que vão, depois do Armagedon, do Apocalipse, entrar na terra prometida aqui na terra, né? Vai ter o período do milênio, onde Satanás vai ficar preso por 1000 anos. Mas esse povo, caiu sobre eles grande condenação, porque gritaram: o seu sangue cai sobre nós e nossos filhos. Então soltou-lhes Barrabás e, tendo mandado açoitar a Jesus, entregou-o para ser crucificado. E logo os soldados do presidente, conduzindo Jesus à audiência, reuniram junto dele toda a corte. Então puseram ali o Senhor Jesus e reuniram toda a corte. E tiraram a roupa dele e o cobriram com uma capa de escarlate. Olha só. Cobriram ele com uma capa de escarlate. E tecendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça. E como ele era o rei dos judeus, puseram uma coroa de espinhos. Coroa de espinhos. Para simbolizar, para humilhar. E tecendo a coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça e em sua mão direita uma cana. E ajoelhando diante dele, o escarneciam, dizendo: salve, rei dos judeus.
Então, meu irmão, presta bem atenção. O que é que eles fizeram com Jesus? Para escarnecer, para zombar dele. Despindo, cobriram com uma capa escarlate. Uma capa vermelha, vibrante, uma cor muito forte. Alguma semelhança com algum líder religioso que usou a capa vermelha? Alguma semelhança? Já é para comemorar a humilhação que Jesus passou. Porque ali foi foi um escarnecimento dele. Não foi honra. Então, quando esse líder religioso que senta num trono lá em Roma e põe a capa escarlate, ele comemora a humilhação que Jesus passou. E colocaram escrito e gritavam, puseram a coroa de espinhos sobre a sua cabeça e diziam, salve, rei dos judeus, e ajoelhavam diante dele, escarnecendo dele. E cuspindo nele, cuspiram nele. Tiraram-lhe a cana, pegaram a cana que ele estava com ela na mão e batiam com ela na cabeça dele. E depois de o haverem escarnecido, tiraram-lhe a capa, vestiram-lhe as suas roupas e o levaram para ser crucificado. Então, veja bem o que o povo de Israel fez, irmão. O povo de Israel, os sacerdotes, os principais religiosos, anciãos, sumos sacerdotes, escriba, fariseu, o que eles fizeram? Eles mandaram Judas mostrar quem era, levá-los até o Senhor Jesus, onde ele estava com uma multidão e soldados para prender. E Judas, com um beijo, traiu o Senhor Jesus. E eles induziram o povo e o povo gritou, recaia sobre nós e nossos filhos o sangue de Jesus. Meu irmão, palavras duras. E caiu sobre eles mesmo. E até a salvação deles eles perderam. Amém? Então essa é a palavra de hoje. Veja o que o Senhor Jesus passou por nós. E ele fez isso, irmãos. Despiu-se da sua glória para fazer a vontade do Pai. A vontade de Deus. Ele disse, Pai, se possível passa de mim esse cálice. Mas não faça a minha vontade, faça tudo, Senhor, porque eu vim para fazer a tua vontade. E Deus permitiu que ele fizesse. Quando Jesus morreu na cruz, quando ele expirou e morreu, o céu, a terra tremeu, o céu escureceu, houve trovões, pedras racharam no meio. Como é que aquele povo não viu que era o Filho de Deus? Os sacerdotes, somos sacerdotes, escriba, fariseu, o povo judeu, que povozinho rebelde. Mas nós estamos todo mundo rebelde. Mas ali foi um sinal muito grande, né? Misericórdia. Então, o que importa, irmãos, é o seguinte. O Senhor Jesus morreu por nós, por todos nós, não só pelo povo de Israel. Porque o povo de Israel, quem quiser confessar o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, será salvo. Então o Senhor Jesus morreu por nós. Nós temos que cumprir o que Ele mandou. Se nós quisermos ter um direito de vida eterna, se nós quisermos ter uma chance de vida, é somente em Jesus. Sem Ele nós não temos. Não importa a placa da sua igreja, placa de igreja não vale nada. Não importa a placa, não importa o nome que está na frente do lugar que se reúne. Acorda! Existe. O Filho de Deus é verdadeiro. Ele morreu na cruz por você e Ele não criou placa de igreja. Ele não criou o CNPJ. Ele criou um lugar chamado Livro da Vida. Existe esse livro no céu. E o seu nome tem que estar lá. E o Senhor Jesus disse, aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. A partir desse momento, seu nome está escrito lá, ele é escrito lá. Tem festa no céu por um pecador que se arrepende e entrega a sua vida ao Senhor Jesus. Arrependa-te dos teus pecados. Pare de se aproveitar os prazeres da carne, que são eles que vão te condenar. São eles que vão te levar para o inferno, para a condenação eterna. Existem regras de vida na terra para a salvação. O Senhor Jesus criou, está aqui, de Gênesis a Apocalipse. Não tem como fugir. Arrependa-se dos seus pecados. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Abandone o pecado, meu irmão. Entregue a tua vida ao Senhor Jesus antes que seja tarde demais. Jesus disse que aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Quem crer e for batizado será salvo.
Confesse o Senhor Jesus como Senhor e Salvador e procure uma igreja para você ser batizado. Passar pelas águas. O Senhor Jesus foi batizado com 30 anos por João Batista, às margens do Rio Jordão. Ele foi batizado. Ele ensinou que é um homem que escolhe se quer ou não ser batizado. Que você é quem tem o poder de escolha sobre a sua vida. Você não tem o direito de escolher o que seu filho recém-nascido vai ser. Não vale. Se escolheram para você quando você era pequeno e você foi batizado com as aguinhas jogadas na testa, assim, não valeu. Não foi você que escolheu. O batismo é por imersão, simboliza a morte do velho homem. Quando o homem emerge, afunda dentro da água e a água passa por cima dele. E ele nasce de novo, ele nasceu da água e recebe o Espírito, porque ele tem o Senhor Jesus. E ele nasceu da água e do Espírito. O velho homem morreu. Que velho homem é esse? O que saciava os prazeres da carne. Lascívia, prostituição, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia. Essas imundícies que ele condena o homem. E ele abandona isso. E agora ele é um novo homem, acabou de nascer. Por isso que fala, que Jesus falou com Nicodemos, importa-vos nascer de novo. Mas como é que eu vou nascer, Senhor Jesus? Como é? Eu vou voltar no ventre da minha mãe? Não, você vai nascer da água e do Espírito. Quando o homem é batizado, simboliza a morte. Afundou, igual na terra, só que é na água. E aí ele emerge, ele sai novamente da água. E aí nasceu um novo homem. Então, meu querido, abandone o pecado, arrependa-se no dia que se chama hoje. Eu vou te ensinar a fazer essa oração. Faz essa oração comigo, entrega a sua vida ao Senhor Jesus. Convida ele para ser seu comandante. Pede ele para escrever seu nome no livro da vida. Congrega numa igreja mais próxima da sua casa. Escolhe uma igreja perto aí, vai nela. Batista, Presbiteriana, Assembleia de Deus. Vai aí. Escolhe uma perto da sua casa e vai. Se não for Bíblia pregado lá, racha fora desse lugar. Se eles tiver outro livro, racha fora desse lugar. Se eles negar Jesus, falar que tem uma outra salvação sem ser em Jesus, racha fora desse lugar. Se eles falar que Deus, que Jesus é apenas um filho de Deus igual a nós, racha fora desse lugar. Se eles falar que a salvação é pelo sábado, racha fora desse lugar. Sai fora daí. Salvação é no Senhor Jesus. Jesus disse, aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai. Ele não falou, aquele que guardar o sábado, eu confessarei diante do meu Pai. Ele falou isso, não. Ele é Senhor do sábado, superior ao sábado. Amém? Se falarem com você que se você não é o dízimo, você é ladrão e vai para o inferno, sai desse lugar. Entendeu, meu irmão? Tenha a palavra, seja um seguidor do Senhor Jesus. Você quer conhecer a verdade? Entra aí, Rádio Palavra Viva /1000 no YouTube. Tem dezenas de pregações aí, meu irmão, de Bíblia Sagrada. Então, para tudo que você estiver fazendo agora, eu vou te ensinar a sair da condenação eterna, dar o primeiro passo, entregar a sua vida ao Senhor Jesus, confessar os seus pecados. Amém? Para agora tudo e repete comigo aí. O primeiro passo da sua mudança de vida, do você reconhecer o senhorio do Senhor Jesus sobre a sua vida. Amém? Repete comigo aí. Senhor Jesus, eu confesso o Senhor como meu Senhor e Salvador. Senhor Jesus, perdoa todos os meus pecados, tudo que eu já fiz de errado, todos os meus pecados que pesavam a minha consciência até agora. Perdoa, Senhor, em nome de Jesus. Senhor Jesus, entra no meu coração e habita em mim. Que o teu Espírito Santo habite em mim, guarde em mim a tua palavra, essa que eu ouvi hoje, para eu não pecar contra ti. E toda a tua palavra de Gênesis e Apocalipse, para eu não pecar contra ti. Senhor Jesus, escreve meu nome no livro da vida e que o anjo do Senhor acampe ao meu redor e me livre de todo mal. Deus me recebe como teu servo, Senhor, como teu filho, porque eu confesso, Senhor Jesus, como Senhor e Salvador da minha vida. Amém. A paz do Senhor Jesus foi a melhor escolha que você fez, meu irmão. Que Deus te abençoe, te dê força nessa caminhada. Compartilha aí esse vídeo, irmão. Vamos compartilhar a pregação da palavra de Deus para que as pessoas sejam alcançadas e sejam libertas e que Deus abençoe a nós todos. Amém? Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus, a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós, desde agora e para todos sempre. Amém.